Grande momento, Linha de Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Infelizmente, não teremos Michael Jackson neste ano. Que pena. O filme passa por refilmagens, alguns problemas. O filme vai ser dividido. E isso já traz uma certa preocupação aqui pra mim, uma vez que tava tudo pronto pro filme lançar em outubro, né? Faltam 5 meses aí. 5 meses para outubro não, faltam 7 meses. Não. A gente tá em abril, estamos em abril. Então, faltam 6 meses para outubro. E parecia que teríamos o filme do Michael Jackson. E de repente, uma avalanche de informações, cancelamentos. E vamos dividir tudo isso com vocês no vídeo de hoje. A gente tava estranhando, né, que não tem nada, nenhum material. Claro, você tem algumas fotos, mas assim, nada oficial de um teaser. Já era o momento, né? Inclusive um salve pro Rodrigo Teaser, que tá esperando bastante esse filme também. E já tava no momento, né? Se iria estrear em outubro, a gente falava que, pô, não saiu nada ainda do Michael Jackson. E aí ele foi adiado por vários problemas e questões que a gente vai falar aqui detalhadamente no vídeo. Mas a gente já conhece um pouco esse filme, né? E aí, o resultado final desse filme, do não sai nada, adia, refilma, o saldo nunca é positivo. É difícil, né? É difícil a gente ter algo positivo. Mas eu acho que aqui já é uma questão jurídica. Tem uma questão jurídica envolvida. E tem outras partes, pode ter alguma criativa do que a gente vai falar de dividir o filme. Aí pode ser uma parte criativa, mas tem um negocinho jurídico aqui também. Bom, vamos conversar um pouco sobre isso, muitas informações, fica até o final do vídeo que você vai entender os motivos. Quer anunciar aqui sua loja, seu curso, seu produto, seu serviço? Quer ser um parceiro da Linhagem Geek? É só mandar um e-mail pra gente, parceiro@linhagemgeek.com.br. E o método BWay, curso do professor Jonas Bressan, curso de inglês mais vendido da internet, está com desconto aqui no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Para você que quer crescer profissionalmente, perdeu oportunidades no mercado de trabalho por não ter um inglês fluente, precisa ser promovido, mas para isso precisa do inglês fluente, tudo isso você vai conquistar no método BWay. Link na descrição, primeiro comentário fixado, desconto para você que é da audiência da Linhagem Geek. Vamos lá, galera. A aguardada cinebiografia de Michael Jackson, intitulada simplesmente como Michael, teve novos detalhes revelados recentemente e promete ser um dos grandes eventos cinematográficos de 2026. Então, tchau, pessoal, né? Segundo o jornalista Roger Friedman, do Showbiz 411, o projeto da Lionsgate será dividido em 2 partes, ambas com previsão de estreia no mesmo ano. A estratégia é semelhante à adotada por grandes produções como Wicked, que também apostam em múltiplos lançamentos para contar histórias complexas em mais detalhes. Isso a gente vai ter no Michael, um filme pro cinema dividido em 2 vezes, sem juros. A gente vai ter os filmes dos Beatles, né? Que serão 4 filmes de diferentes perspectivas, todos estreando no mesmo dia, segundo o próprio produtor ali do filme The Beatles, né? No mesmo dia é fogo, hein, então, meu? 4 perspectivas no mesmo... Eu acho arrojado, mas é complicado, né? Mas é uma coisa nova. O Michael também, algo novo. Qual será o mais visto no primeiro? Então... Provavelmente é John, né? Provavelmente é John ou Paul, né? O Paul. Se bem que o Ringo Starr... Eu iria no Paul primeiro. Se bem que o Ringo Starr é o Barry Keoghan. Barry Keoghan é muito famoso. Depois ainda de ter namorado a Sabrina Carpenter, ele ainda é mais famoso ainda. Então, pode ser que o Ringo tenha uma adesão por conta disso. Aí a gente tem o Round 6, que a gente tem a temporada dividida em 2 vezes também, né, que é agora, a segunda temporada, não é segunda, é a segunda parte da segunda temporada do Round 6 é agora, que a Netflix vai lançar, né, junho, julho, se eu não me engano. Então a gente tá tendo umas ideias diferentes, isso eu acho legal, de você chutar. A gente teve o ano passado Missão Impossível, esse ano vai ter a parte 2, mas aí é uma coisa comum, né, você filmar uma parte 1, parte 2 já é. Agora, no mesmo ano... Agora, eu não sei, né? Se o Michael seria 26 e 26
ou a primeira parte 26 e a outra 27. Primeiro que era um filme só. Exato. Aí já tem essa ideia de ter parte agora. Eu falei que a melhor forma de você fazer o filme do Michael Jackson era uma trilogia. Tem muita história. Tem muita coisa do Michael Jackson. Então, eu até que fico um pouco contente com essas duas partes, porque tem muita coisa. É o maior artista, na minha opinião, da história da humanidade desde os 5 anos de idade. Então, assim, é muita coisa. Muita. Isso porque você poderia contar a história dos pais primeiro, antes de nascer o próprio Michael. Podia ter ali 10 minutos do filme antes do Michael. Então, assim, tem muito material. Fora os irmãos, assim. É tudo muito grande. Então, mas eu já começo a ficar com o pezinho atrás aqui. Porque é o seguinte, galera. Vamos imaginar assim, ó. O corte original desse filme deve ter dado um bruto gigantesco. Então, o que eles pensaram, tá? Eu tô tentando pensar na cabeça do Anthony Fuqua. Poxa, às vezes o corte pode ter dado 5 horas de filme. E aí você vai fazer aí na edição pra caber em 2,5 ou 3 horas. Então eles pensaram, bom, a gente tem 5 horas de filme, 5 horas de material. Vamos dividir então o filme em 2 e a gente passa 2 filmes. Eu acho acertado. O André já tinha falado realmente de fazer uma trilogia, porque tem muita história, o Michael Jackson. Então eu acho que você começando aí o primeiro filme, né, Jackson 5, e uma ascensão thriller, e aí um filme 2, você pode vir aí com Black or White, os outros filmes, os outros álbuns, já pra uma parte mais de declínio de carreira, talvez, né? Então acho que pode funcionar esses 2 filmes aí, porque você tem muito mais conteúdo. Ó, inicialmente previsto para 2025, o filme foi adiado para 2026. No Brasil, a distribuição ficará a cargo da Universal Pictures, enquanto nos Estados Unidos o lançamento será pela Lionsgate. Direção está na mão de Anthony Fuqua, também conhecido como Dia de Treinamento e Emancipation, e o roteiro é assinado por John Logan, de O Gladiador e O Aviador. No papel principal, Jafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, dará vida ao rei do pop. Além dele, o elenco conta com Miles Teller, que interpretará John Branca, empresário de Jackson, e Coleman Domingo, que viverá Joey Jackson, o pai e também empresário do jovem Michael Jackson. É um belo elenco. Como domingo a gente elogiou muito no Sing Sing, fez um trabalho incrível. É muito bom mesmo ele. E o próprio Miles Teller vai ser o empresário do Michael durante o auge, que é o John Branca. É quando ele demite o pai dele e contrata o John Branca, que deu uma treta, ainda morava junto ainda com o pai e com a mãe quando ele fez isso. Então você imagina... É um belo elenco e o roteirista de Gladiador é Aviador. Então você tem uma composição grande nesse filme do Michael de profissionais que têm uma bela trajetória de filmes, hein? Então, por isso que eu quero esperar o melhor possível de Michael, né? Mas a gente sabe, é difícil. Ó, apesar da grande expectativa, Michael enfrenta desafio nos bastidores. De acordo com a CNN Brasil, a produção pode ter que passar por refilmagens. O site The Puck revelou ainda que o filme precisa refazer todo o terceiro ato devido a complicações legais. Originalmente, essa parte do filme abordava as acusações de abuso infantil feitas pela família Chandler em 1993. No entanto, um acordo judicial na década de 90 proíbe a dramatização ou menção dos Chandlers, tornando as cenas filmadas inutilizáveis. Como resultado, o roteiro foi reescrito e as refilmagens foram financiadas pelo espólio de Jackson, responsável pelo financiamento da produção avaliada em 155 milhões de dólares. É a família do Jordan Chandler, do caso em que ele, né, que a família acusou o Michael Jackson de abuso sexual, e aí que tomou uma proporção gigantesca. E também é o caso em que a família pediu 20 milhões, acredito, aproximadamente, aí vocês podem me corrigir, 20 milhões... Pediu um cachezinho. O Michael pagou e a família. Esquecemos o caso. Por isso que entra toda aquela aversão das pessoas que gostam do Michael Jackson, acompanham, que se o seu filho fosse abusado, você ia querer receber uma quantia ou você ia querer ver
o sujeito na cadeia pra sempre? Essa é a questão. Quanto? Essa foi boa. Mas essa questão que a galera pergunta. Não, é cana. Então. É cana e apanhando todo dia. Então, é isso. Esse foi o grande... Foi um caso que é o plot twist que bugou todo mundo. Porque, lógico, se você tem uma pessoa da sua família, ainda mais criança, filho, sobrinho, e você tem um cara que teria abusado dele ou dela, você não aceitaria um dinheiro pra ficar tranquilão, né? Nem a pau. Então, aí, esse foi um dos grandes pilares da discussão daquela época. Agora, comeu bola a turma, hein? A turma do Michael deveria saber desse processo. Provavelmente citaram o nome do moleque, da família, e aí tomou aquele salve, ó. Vai ter que pagar aí, ó. Tomou o salve. Tomou o salve da família de direitos autorais. É. Porque você tem que ter um respaldo jurídico quando você vai tratar de filmes que abordam casos reais, né? Então, aqui a produção comeu bola real. Olha aqui, galera, o estúdio estaria reconsiderando o tom de algumas outras cenas para garantir uma abordagem mais cuidadosa e respeitosa, o que poderia impactar mais ainda no cronograma de filmagens. Olha aqui, hein? Esses problemas acontecem em um contexto de alta expectativa pública. A cinebiografia de Michael promete mostrar não apenas o sucesso e a genialidade musical, mas também os aspectos mais difíceis e controversos da vida do rei do pop. A família Jackson está envolvida na produção, o que levanta questionamentos sobre o nível de independência artística do filme, algo que pode influenciar diretamente como os eventos serão retratados. Aqui a gente entra naquela clássica Chapa abordagem chapa branca. Chapa branca? Né? Assim, a mim, tá? Eu vou falar por mim. Não me incomodaria em nada se não colocasse os podres do Michael Jackson no filme, tá? Não me incomodaria em nada. Se colocar, é lógico que você vai contar a vida do cara, mas se enfatizar, se derem mais tela pra parte criativa, pra parte artística, pra parte musical, e derem pouquinho minutagem, vai, pros problemas, ok, pra mim não vai ter problema, tá? Eu gosto, quando eu vou ver filmes de artistas, eu gosto de ver principalmente as partes artísticas do cara, no aspecto de criação, de como ele desenvolveu. Por exemplo, eu queria muito saber como que ele criou aquele passo do Moonwalker. Imagina ele em casa fazendo. Ai, essa música deve ser assim, ó. Ele devia sempre estar estalando o dedinho, né? Eu vou fazer aqui, eu vou fazer. Isso eu gostaria de ver, tá? Lógico, tem as polêmicas, mas não me incomoda, tá? Tem pessoas que se incomodam. E todas as inspirações também, porque o passo ele já existia. É que tem um vídeo no YouTube, eu não sei se tem ainda, que é as inspirações de Michael Jackson, que tem vários passos da galera lá atrás. Então ele pegava essa inspiração e também ele recriava, fazia do jeito dele, né? Mas é legal você pegar também essas inspirações, o quanto ele estudou e tudo isso. Eu tô com o Gabriel, eu quero ver aqui o artista. Como é o Michael Jackson artista. Claro, você vai ter que colocar as decisões dele, algumas decisões erradas, até como artista, que ele teve. Sim. Ele teve. Mas se focar na parte artística, pra mim, também não tem nenhum problema. E eu não tô falando aqui que eu quero ver o filme dele se apresentando como Michael Jackson. Mas eu quero ver os bastidores. Ele criando a música. Como que nasceu essa música? Ele tava onde? Tava numa churrascaria? Ele tava deitado na rede? Ele tava no carro? Da onde veio? Entendeu? Essa parte artística do nascimento, da concepção de músicas, de dança. Eu gostaria de ver isso, sabe? Reproduzido artisticamente. Mas vamos lá, ó. Outro ponto que chama a atenção é a ambição do projeto. Dividir a história em duas partes permitirá que a narrativa cubra toda a trajetória de Michael, desde os seus primeiros anos no Jackson 5 até a explosão global com o Thriller e os anos finais marcados por controvérsias. Ainda não está claro exatamente onde cada parte terminará, mas o objetivo é oferecer uma visão ampla e dramática ao legado de um dos artistas mais influentes da história da música. Com estreia marcada para 2026, Michael já é considerado um dos filmes mais aguardados no ano.
No entanto, com possíveis refilmagens e ajustes criativos ainda em debate, os fãs devem ficar atentos para novas atualizações sobre o andamento da produção. Se esse filme for nota 7, é bilhão. Nota 7. É mesmo? 7 é bilhão. 8, 9, 10, bilhão e meio e vai Corinthians. Porque assim, o Michael Jackson ele é muito vivo ainda em gente fazendo cover, em montagem na internet, em tudo isso. Ele ainda é muito atual. Até pessoas que nasceram, acho que ele faleceu em 2009, né? Quem nasceu a partir de 2010 sabe quem é o Michael Jackson. Então, é um artista ainda muito vivo dentro do espectro da internet e ainda achando coisa nova, saindo música nova, enfim. A chance de dar bom na bilheteria é muito grande, ainda mais com os profissionais envolvidos também. Só precisa ter cuidado com a atuação do próprio Michael, que é aquela linha tênue Silvio Santos, Rodrigo Faro. Sabe, rapaz, eu entendo você. Eu já fui igual a você em algum momento. Esse problema aí, que é muito do caricato, do podre, do ruim, isso que tem que ter uma linha muito boa. A atuação do Michael sendo boa, o menino já sabe dançar, a gente já viu. Até o corpo parece bastante o início do Michael bem magrinho. Então é isso. Mas eu acredito que esse ano deva sair alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, um teaser, um trailer. Eu tô ansioso e realmente é um dos filmes, ele é um filme que vai chamar atenção. Vai mesmo. É um filme que vai chamar atenção em 2026. Pelos fãs do Michael Jackson, que é uma base de fã grande, e eu me incluo nela. Pela galera que vai falar se é chapa branca ou não, porque aí eles já têm o respaldo que a família tá envolvida no projeto. E as questões técnicas. Eu acho que todo mundo, principalmente a galera que trabalha com conteúdo de cinema, vai ter curiosidade pra ver esse filme. Eu já coloco aqui, ó, 2026. Esse é o filme que eu tô mais curioso de assistir, que era o caso da Branca de Neve, né? Desse ano. Mas 2026, a curiosidade é esse Michael. Senhoras e senhores, coloquem nos comentários o que vocês acharam. Filme dividido em 2, 2026... É muito importante a sua opinião. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.